Bendito seja Deus, nosso Pai, que em sua misericórdia infinita nos reúne no amor do Cristo. Queridos e amados irmãos e companheiros, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Servir e Amar Estudos Espíritas, o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia. E hoje, atendendo às solicitações de amigos, de irmãos e de companheiros, nós vamos falar um pouco sobre o homossexualismo na visão espírita. Como os espíritos agem, como os espíritos reagem, como lidar com a sexualidade na sociedade atual em que nós nos encontramos. A doutrina espírita, ela tem sim, não só a sua forma de compreensão, mas a explicação que atende às nossas necessidades, dentro da lógica, dentro da razão e explicada à luz da reencarnação. Por nós habitarmos em um planeta de provas e expiações, aqui nós estamos em reparação e em reconciliação com a lei divina. De todos os estudos que nós temos, o que encontramos que mais facilmente nos traz uma explicação clara, objetiva, sem palavras difíceis de compreensão. Porque o objetivo não é explicar, até porque o livro que nós vamos ler, que é o Evangelho das Recordações, são relatos dos próprios espíritos a Eliseu Rigonati, no centro ao qual ele militava e professava essa doutrina bendita e consoladora. Durante os trabalhos de pesquisas, de estudo, atendendo às solicitações de irmãos e de companheiros, finalizando o estudo, então, a espiritualidade. Trouxe dois espíritos, um masculino e outro feminino, o qual deram o seu depoimento para esclarecer o tema então em questão. Então, nós vamos ler sem fazer os devidos comentários, porque é um depoimento pessoal e nós não podemos interferir ou querer explicar o que cada espírito sentiu no momento das explicações. Vamos lá. O homossexualismo. Os espíritos têm sexo? Não como entendeis, porque o sexo depende de constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade dos sentimentos. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher e vice-versa? Sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher? Isso pouco importa. Isso pouco importa ao espírito, depende das provas que ele terá de sofrer. A pergunta 200, 201 e 202 do Livro dos Espíritos, numa tradução de Herculano Pires. O corpo fluídico que o homem possui é o transmissor de nossas impressões, sensações e lembranças. Anterior à vida atual, inacessível à destruição pela morte, é o admirável instrumento que a alma constrói para si e que aperfeiçoa através dos tempos. É o resultado do seu longo passado. Nele se conservam os instintos, acumulando-se as forças, fixam-se as aquisições de nossas múltiplas existências, os frutos de nossa longa e penosa evolução. O perispírito é o organismo fluídico completo. Ele que, durante a vida terrestre, pelo agrupamento das células ou no espaço, com o auxílio da força psíquica que absorve dos médiuns, constitui, sobre um plano determinado, as formas duradouras ou efêmeras
da vida. É ele, e não o corpo material, que representa o tipo primordial e persistente da forma humana. Leon Denis, no livro O Invisível. Estabelecemos, de princípio, por experimentações espíritas, que os espíritos conservam a forma humana, e isto não só por se apresentarem tipicamente assim, como porque o perispírito encerra todo um organismo fluídico modelo, pelo qual a matéria se há de organizar no condicionamento do corpo físico. Precisamos recorrer ao perispírito, pois é ele que contém o desenho prévio, a lei onipotente que servirá de regra inflexível ao novo organismo. Lhe assimilará o lugar na escala morfológica segundo seu grau de evolução. É no embrião que se exerce esta função diretiva. Evolução Anímica, por Gabriel Delano. Propôs-se a questão do homossexualismo para o estudo deste mês. Foi difícil, suado, se prolongou por 3 meses as nossas pesquisas, isto é, por 3 reuniões, consumimos mais de 2 resmas de papel, na quarta consubstanciamos numa única as teses aprovadas. Nós, espíritos encarnados, somos compostos de 3 elementos: o espírito, o perispírito e o corpo carnal. Quando desencarnados, conservaremos nossa personalidade, que então será composta do espírito e do perispírito. E seremos tais quais fomos quando encarnados, homens se tivermos sido homens, e mulheres se tivermos sido mulheres. O desenvolvimento dos espíritos se processa em 2 linhas evolutivas, a linha masculina e a linha feminina, para a manutenção da harmonia do universo. O espírito não muda de linha evolutiva porque constrói por si mesmo o seu perispírito muito lentamente, por milhões de milênios, nos mais diversificados ambientes, até tornar-se um espírito humano. O espírito, a nossa individualidade, a consciência íntima de que somos, de que existimos, é a partícula divina emanada do Criador, individualmente, através de milênios impercrustáveis. E quando essa chispa desprendida do Criador, essa centelha divina, Deus, começa a individualizar-se, a conscientizar-se, mergulhada na matéria, inicia a formação do seu perispírito. Seguirá uma das linhas evolutivas e jamais a abandonará. E assim, caracteriza o seu sexo. Será feminino se conscientizar na linha feminina, e masculino se conscientizar-se na linha masculina. Assim, o próprio espírito organiza o seu sexo no seu perispírito, em formação, porque a chispa divina, a centelha divina, o espírito, puramente espírito, não tem sexo. No processo, na processão dos milênios, o espírito alcançará a sublimação, será uma estrela fulgurante ao lado do seu Criador, Deus. Seu perispírito terá uma disfaneidade inconcebível para nós, e se 2 linhas se confundirão. Todavia, se um espírito sublimado descer a um planeta material como a Terra para o desempenho de uma missão, reencarnará segundo a sua linha evolutiva. O espírito não muda de sexo a seu bel prazer para reencarnar-se, devido ao seu perispírito já sexuado,
que lhe modela no útero materno o corpo carnal, não poderá ser, numa encarnação, um boxeador brutal e, na seguinte, uma mocinha delicada. Ou vice-versa. A razão repele isso. E o homossexualismo? Como explicar? Nossa tese parou por aqui. Não sabíamos ainda como terminá-la. Em nosso auxílio, em nosso socorro, então veio os nossos benfeitores espirituais trazendo-nos a explicação. Amados amigos e irmãos, tenham paz, muita paz em seus corações. Voltemos à tese, o homossexualismo. Existem pessoas, senhores e senhoras, que se utilizaram da união sexual apenas para o prazer, para o gozo físico. São homens e mulheres de muitas ligações, ou seja, viciados e viciadas sexuais que procuram variar ao máximo seus parceiros ou parceiras. Tais pessoas, ao passarem para o mundo, para o plano espiritual, pelo desencarne, tornam-se presas de falanges obsessoras que visam implantar o sexo como lema. Não lhes descreverei o sofrimento atroz em que mergulham por tempo indeterminado até que chegue o dia que lhes conceda uma nova encarnação. Reencarnam-se com deficiências, das quais a principal é o homossexualismo. Amargam então uma existência de humilhações, preconceito e de solidão. O homossexualismo é uma doença na sociedade terrena, mas é um mal necessário. Lembro-lhes que a advertência do Evangelho, ai daquele porque vem o escândalo. Trouxe-lhe dois espíritos, um de uma linha evolutiva masculina e outro da feminina, dos quais de muita boa vontade concordaram em prestar depoimento de suas experiências sexuais. O primeiro a depor é o da linha masculina, que temporariamente envergou um corpo feminino, apresentando o homossexualismo entre as mulheres. Ouçam-no. O primeiro depoimento. Eu fui uma lésbica. Dentro de meu corpo de mulher, eu me sentia um homem. Desde pequena, meus pendores foram todos masculinos. Meninas e meus companheiros de peraltagem eram todos meninos. Tanto que minha mãe repetia constantemente: não sei a quem me saiu a Laurinha. É peralta como um menino. Está sempre no meio deles. Coisa feia. E assim era. Em qualquer reunião, fosse qual fosse, raramente me encontrava entre minhas amiguinhas. Porém, nos grupos de rapazes, lá estava eu como mulher. Não como mulher, mas como homem que intimamente me parecia ser. Veio minha menstruação. Sofri horrores que se repetiam inexoravelmente mês após mês. Era como se mergulhassem meus órgãos genitais num caldeirão de água fervente. Completei 15 anos. Eu era bonita de rosto, conquanto desgraciosa de corpo. E meus pais chamaram-me em particular e me aconselharam: de agora em diante, Laurinha, evite estar tanto entre os moços. Você tem coleguinhas. Por que isso? Respondi-lhes: mas mamãe, não gosto das conversas deles, de vestidos, de modas, de sapatos, de batons e de penteados, de namoradinhos. Eu, por mim, cortaria meus cabelos como homem e vestiria calças. Minha mãe, em resposta, desgostou-se. Dei de mudar. Apaixonava-me facilmente por mocinhas, meninotas, mulheres casadas. Deliciava-me em frequentar o vestiário do meu clube, contemplando aqueles corpos nus, lavando-se, esfregando-se, enxugando-se,
muitas vezes com os olhos chispando de luxúria, surpreendia-me exclamando: "Ah, se eu fosse homem!" Viciei uma prima. Além do prazer que ela me proporcionava, dava-me a sensação de ser verdadeiramente um homem. Descobriram-me e passei a ser vigiada. Evitavam-me. Papai tratava-me com rispidez. Uma fria solidão envolvia-me. Mesmo assim, casei-me. Não lhe descreverei o horror do sofrimento íntimo que senti em minha noite de núpcias, em minha lua de mel. Foi passando. Meu esposo tinha nos braços e acariciava um corpo de mulher, dentro do qual se escondia um homem. E durante as carícias, enlaçada pelos braços vigorosos do meu marido, que me abraçava e me beijava, quantas vezes tive ímpetos de repeli-lo e gritar: "Eu também sou homem." Jamais ele o percebeu. Fui-lhe fiel até o fim. Nossa união durou 15 anos. Não tivemos filhos. Meu marido enviuvou-se e contraiu segundas núpcias, desta vez com uma autêntica mulher, de corpo e de alma. Desencarnado, compreendi o porquê desta encarnação. Como mulher, eu, um espírito masculino, fora embutido, sim, é isso mesmo, embutido é o termo certo, num corpo feminino. Por 4 encarnações consecutivas, eu erigira o sexo como o supremo fim de um homem. A mulher, para mim, era um objeto, um mero instrumento de prazer e de gozo. Quando uma me saciava, atirava-a para um canto qualquer e me servia de outra. Jamais lhe respeitara a dignidade. Jamais a reconhecera como mãe, esposa ou irmã. E nos intervalos de minhas encarnações, em vez de corrigir-me frequentando as escolas correcionais da espiritualidade, para o que não me faltaram convites, associava-me a hordas maléficas, cujo escopo era implantar o domínio do sexo. Até que, por ordem superior, encaminharam-me compulsoriamente aos engenheiros maternais, que me agriolharam a um corpo feminino a fim de que eu aprendesse a valorizar a mulher. Felizmente, tão dolorosa experiência valeu-me, corrigi-me. Não só aprendi a valorizar a mulher, como a divinizá-la em seu papel de mãe, de esposa e de filha, de irmã. Voltei à minha linha masculina. Trabalho agora no setor de socorro aos náufragos do sexo. Quando soar a hora, tornarei a costa terrestre em corpo de homem normal e saberei respeitar a mulher no altar sagrado do casamento. Obrigado por ouvir-me. Possa este depoimento alertar alguém. E ao depararem com homens e mulheres transviados do sexo, compaixão, meus irmãos, muita compaixão para todos eles. Ataíde, um mínimo servidor. E na sequência, então, o espírito, que é o segundo depoimento, se manifestou. Eu fui uma prostituta em 6 encarnações sucessivas. Sucintamente lhe descreverei uma por uma. A primeira foi num navio pirata. Apanharam-me numa guerra numa cidadezinha às orlas do Mediterrâneo. Com o saque e outros cativos, embarcaram-me em uma caravela. Eu era jovem e bonita. Pouco depois, percorri o barco por permissão do comandante, do almirante, como eles o chamavam. Um dia ele me atraiu para o seu camarote. Percebi-lhe as intenções. Eu já tinha meus planos e antes que ele tomasse a iniciativa, adiantei-me. Sabia que sou virgem? Quanto dás por minha virgindade? Sorriu e nada respondeu. Dirigiu-se a uma das arcas ao pé do leito, abriu-a. Estava cheia de joias preciosas, produto de pilhagens e saques. Tirou um punhado delas e colocou sobre uma mesinha à minha frente.
É pouco, disse-lhe com firmeza. Voltou à arca e, mergulhando nela ambas as mãos em concha, encheu-as de outras valiosíssimas, pô-las sobre as primeiras. É o bastante, falei-lhe. Ainda por muitas vezes arranquei-lhe peças de valor. Logo que notei que o almirante estava farto de mim, entreguei-me aos outros mariujos, a troco do ouro que eles possuíam. Consegui desembarcar no porto de uma cidade europeia. Rica, dediquei-me ao meretrício de alto luxo. Vejo-me agora reencarnada na França, na época do Primeiro Império. Sou dama da corte e, para obter honrarias, joias e luxo, prostituí-me, não abertamente, mas entregando-me aos cortesãos que me poderiam ser úteis, que servissem aos meus intentos. A terceira encarnação foi em Portugal. Casei-me com um caixeiro modesto em pequena cidade portuguesa. Abandonei-o e transferi-me para Lisboa, onde montei uma casa de tolerância, desgraçando mocinhas ingênuas e desencaminhando pais de famílias. Em minha quarta encarnação ainda em Portugal, não me sujeitando à pobreza digna, tão logo me emancipei, comercializei o meu corpo e por isso minha mãe desencarnou de desgosto. Como uma cobra venenosa, atraí a mocidade da nobreza, sugando-lhes impiedosamente os haveres e mesmo a honra em luxuoso prostíbulo do Rio de Janeiro no tempo do Império do Brasil, em minha quinta encarnação. E no primórdios desse século XX, ainda no Rio de Janeiro, aos 14 anos de idade, eu já andava envolvida no meretrício. De nada me adiantavam os intervalos de minhas encarnações. Não dava ouvidos aos espíritos benévolos que me queriam afastar dessa vida imunda. Endurecida no vício, filiava-me a grupos de obsessores sexuais e praticava desatinos vampirescos contra encarnados que aceitavam minhas sugestões. Até que os engenheiros maternais decidiram aplicar-me a corrigenda cabível. Estudaram minuciosamente o meu passado, submeteram-me a um rigoroso exame psíquico e concluíram que só havia um remédio para mim, posto que muito amargo. Reencarnaram-me em corpo masculino, tantas vezes quanto fossem necessárias. A petição seguiu para a instância superior e foi aprovada. E eu, mulher, espírito essencialmente feminino, reencarnei-me em corpo de homem no Rio de Janeiro, o quarto e último filho de um casal da classe média, remediado. Hoje sei dos motivos que teve este casal para receber-me como filho, porém não vem o caso mencioná-los aqui. Bem cedo começaram meus martírios. Eu adorava brincar com as meninas, evitava os meninos. Na escola ouvíamos os apupos dos colegas e ao ir ao quadro negro dar a lição, a classe caía na risada ante o meu andar feminino. Durante o recreio, escondia-me. Com a idade, mais se acentuou a minha inclinação feminina. Parava diante das vitrines de modas e das joias, e extasiava-me admirando os vestidos, os sapatos, as meias, os colares, os brincos, os braceletes, tudo, enfim, que pertencesse à toilette da mulher. Por vezes ansiava por dirigir-me à cabeleireira, maquiar-me, a custo eu me reprimia. Mas meu pai não aceitava, meus irmãos detestavam-me e repeliam. Minha mãe, pobrezinha, era meu único refúgio. Consolava-me, acariciava, infundia-me um ânimo, abraçava-me. A solidão embrulhou-me o meu pesado manto. Certa vez, atraído por um homem, fui com ele a seu apartamento. O horror, o nojo que isto me causou, vocês não podem imaginar. Quis tornar-me seu amante. Tive dificuldade em livrar-me dele. Para vocês terem uma pálida ideia de meu suplício de espírito feminino embutido, sim,
embutido num corpo masculino, faço-lhes uma comparação. Havia outrora um instrumento de tortura que consistia numa caixa de ferro, mais ou menos no formato de um homem, em cuja porta, do lado de dentro, engastavam-se punhais. O comandado era encaixado nessa caixa, e nela ficava por dias e dias, esperando que o carrasco recebesse ordem de fechar a porta quando era trespassado pelas lâminas acerradas. Todavia, raramente o corpo do condenado se amoldava à caixa, e então 4 verdugos se ajustavam à força naquele aparelho, no qual, com o corpo horrivelmente comprimido, aguardava o fechamento da porta, cessando o seu tormento. O condenado à tortura da máscara era mais feliz do que eu. O sofrimento dele durava poucos dias, o meu durou 68 anos, que se arrastavam como uma eternidade. Nunca, jamais me passou pela cabeça a ideia do suicídio ou de prostituir-me. Nunca, felizmente. Aguentei firme o rojão, como se diz popularmente hoje. Uma tarde, de volta a casa, um grupinho de estudantes vadios pôs-se a chacotear de mim. Para fugir deles, entrei na primeira porta que vi aberta. Subi pequena escada e achei-me num vasto salão. Muitas pessoas lá estavam. Sentei-me entre elas. Era a Federação Espírita Brasileira. Com medo de estar sendo aguardada na saída, fiquei até o final da reunião, da qual gostei. Um senhor ao meu lado puxou prosa comigo e perguntou: "É a primeira vez que vem aqui?" "Sim, por acaso, para fugir de uns engraçadinhos que me apupavam." "Compreendo, mas o acaso não existe. Para tudo há uma razão. Eu o acompanharei até sua casa. Nada receie." Saímos juntos. No caminho, falou-me do Espiritismo. Tinha um livro na mão e deu-me. Era o Evangelho segundo o Espiritismo. Despediu-se de mim dizendo: "Está entregue." Mamãe abriu-me a porta, preocupada com minha demora. Contei-lhe o que houve. Passei a frequentar a Federação Espírita Brasileira, onde conquistei muitos amigos e amigos que me olhavam com amor e não com asco. Aconselharam-me o passe e água fluidificada, o que me fez muito bem. Fui assíduo frequentador da biblioteca e em pouco tempo adquiri uma boa cultura espírita. E assim minha solidão foi suavizada. Eu não trabalhava, tive vários empregos, sendo despejado de todos. Por isso, procurava pesar o menos possível a meus pais, embora meu pai, que mal me tolerava, me suprisse com algum dinheirinho pelas mãos de minha mãe. Declarei-me espírita, com o que ninguém em minha casa se importou. Em nosso lar não havia religião, a não ser a convencional: ir à igreja, às missas de defuntos ou casamentos mediante convites. Meus irmãos casaram-se, meus pais desencarnaram, envelheci. Vivi penosamente de minguado benefício que me tocou por herança. Fui morar num telheiro mal e mal transformado em quarto, no fundo do quintal da casa de um dos meus irmãos, com ordem expressa de não me mostrar as visitas, fossem quais fossem. Proibiram-me de ter intimidade com meus sobrinhos. Mais tarde, recolheram-me a um asilo, onde desencarnei. Quanto tempo eu dormira? Não sei. Acordei em um quarto hospitalar, mexendo-me na cama. Acorreu-me uma enfermeira gentil que me disse: "Tudo bem, minha irmã? Não se impressione." "Irmã?" murmurei, arregalando os olhos. Ela não me respondeu, mas ajeitou minha coberta, sorrindo. Hoje estou plenamente integrada em meus predicados femininos. Regenerei-me, faço parte do grupo de socorro das servas de Maria de Madalena, que se dedica ao reerguimento das infelizes que resvalam pelo abismo escuro da prostituição. Djanira, uma serva
de vocês. E nosso instrutor, retomando a palavra, concluiu: penso que agora vocês têm elementos para a conclusão da tese. Não é verdade? Aí está, queridos e amados irmãos e companheiros, uma síntese com depoimento de dois espíritos, relatando as suas vivências e as suas experiências na carne, num corpo invertido. Que Deus nos abençoe e que Jesus seja o nosso companheiro de todas as horas. Que assim seja.